Fala pessoal, canal 7337 aqui. Caso você não saiba, 7337 é a minutagem no qual Hugo Souza acabou com o sonho da porcada no Paulista de 2025. E hoje, essa semana, não tivemos jogos do Corinthians, não tivemos jogo. O próximo encontro vai ser contra o São Paulo, lá em casa. Mas, obviamente, não vamos falar sobre esse jogo agora. Temos nossas pautas. Então, eu ia falar primeiro sobre venda de Yuri Alberto, lista de dispensa do Corinthians e, mas não principalmente, a fala do Luxemburgo referente à dívida do Corinthians, tá bom? Bora lá. Bem, primeiro, eu acho que os dois primeiros temas, a venda do Yuri Alberto e a lista de dispensa, vai se juntar muito, tá? Mas primeiro eu vou focar em dois jogadores. Primeiro, de fato, o Yuri Alberto. Já tiveram antigamente sondagens por ele, né? Em outras temporadas, na qual ele escolheu ficar, principalmente naquele momento ruim que ele estava, entre 23 e 24, né? Contudo, porém, entretanto, para mim, Yuri Alberto tem que ser vendido mesmo. Infelizmente. Porque a gente não vai tirar em outro momento a grana que dá para tirar agora. Tiveram aquele papo de a proposta da Roma por ele, se não me engano, 30 milhões de euros. Só que a informação veio do craque Neto, né? Então, apesar de amar o cara, a gente sabe que muitas das informações são verdadeiras e outras não. Olha qual que era a história do Sidorf, né? Enfim, mas para mim o Yuri Alberto tem que ser vendido e para ano que vem é se virar com Guinegão, se virar com Kaique, se virar com afins. Isso porque aí, além do dinheiro, se por exemplo você coloca esses 30 milhões de euros aí, você economiza 2 milhões na folha de pagamento, cara. E 2 milhões, porra, tu faz muita coisa. E isso tem um outro jogador que eu também acredito que já deu, apesar pelo momento do clube, né? Que é o Memphis Depay. Principalmente se o Corinthians a gente conquistar a Copa do Brasil, superar a semifinal e a final. Isso porque o Memphis é um cara muito caro. E se você for comparar com o que o Soares fez no Grêmio, o Memphis já fez muito mais. O cara salvou a gente do rebaixamento no ano passado, conquistou o Paulista esse ano, e não dá pra manter um cara desse. Puta merda, não dá pra manter. Ah, a patrocinadora vai bancar metade, vai bancar a vinda dele, essas coisas, não dá pra manter um cara desse, velho. Não dá. É muito caro. Então, são muito mais de. Se livra desses dois barcos que são muito importantes, puta. Só que você viu esse ano, a gente. Poucas vezes a gente teve o trio Jim disponível, né? E, enfim. Então, pra mim, não tem como manter esses dois. E a gente pula pro próximo tema de a lista dispensa, né? Que eu acho que vale um vídeo específico disso, mas além desses dois, a gente tem os clássicos de Félix Torres. Impressionantemente, não estou em dúvida se dispensaria Charles, tá? Mas Félix Torres, infelizmente Romero também, que é um cara muito caro. E se não me engano, ele estava em negociação com o Inter já para ir jogar com o irmão, com o Oscar lá. Vai lá. É, Mas sobre lista, cara, sobre lista de verdade, Félix, Romero, Matheus Donelli, não tem como, o Felipe Longo já mostrou que, né? Mesmo tendo definido Matheus Donelli, mas o que que eu quero dizer com essa lista de dispensa? É que o Corinthians, muito provavelmente, assim como foi nessa janela, não vai ter como contratar muito, sabe? O Vitinho já foi um achado, assim, né? Tudo bem que o cara machucou, mas é complicado, não vai ter como contratar tanto assim quanto as pessoas imaginam para uma virada de temporada. Mesmo com o título da Copa do Brasil que venha, já tirou uma grana. Mas, por exemplo, a colocação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que no máximo vai para 12º, para décimo, assim, não vai ser aquela grana. Então, são pontos a serem levados, principalmente nessa lista de dispensa, deixar o contrato acabar e fé. Porque não vai valer a pena manter esses caras pro ano que vem. E tudo isso se relaciona principalmente ao valor que o Corinthians deve, às dívidas do Corinthians referente à Arena, a empresários, a Bertolucci, a afins. É os seus 2,7 bilhões. E agora entra principalmente naquele quesito que eu falei na fala do Luxemburgo no podcast do Nivaldo Prieto. Eu peguei só esse corte, tá? Não vou mentir, eu não assisti o episódio inteiro, peguei só esse corte para a gente tentar pensar junto o que, que ele está querendo dizer referente à base, né? E um ponto que a gente tem que destacar de fato do Luxemburgo foi a bela utilização da base e como a base salvou a gente nesses tempos de Luxemburgo. Porque, de fato, ele vendeu o Murilo e vendeu o Moscardo. E eu não vou colocar, não dá para colocar na conta dele o valor que esses caras foram vendidos. Moscardo, ok, foi uma venda ok, mas assim como foi bagunça. Murilo foi bagunça. O valor, não lembro quanto foi, mas lembro que foi pouquíssimo.
O Mourinho não dava. Mas a questão é o quanto ele usou a base. E ele usou muito bem a base. E ele falou que os seus 300 milhões, né? Que ele tem esse dinheiro lá na base, né? O principal ativo de fato de um clube são os jogadores e você consegue quitar isso com a base. Só que aí entra aquela questão, não dá pra a gente chamar o cara, porra, o Luxemburgo ultrapassado, o cara é 4, mano, aí, cara, aí, ó, caiu até minha luminária aqui. Você já viu algum outro brasileiro que treinou o Real Madrid? É que a luz já tá fraquinha, né? Então, você já viu algum outro brasileiro que já treinou o Real Madrid, meu amigo? Se você não viu, velho, esquece. Então, é de outro tempo, o cara é de outro tempo, mas o pensamento dele tem lógica. Não dá para se negar. Óbvio que existem muitas entrelinhas. É a dívida de empresário, você não tem o jogador 100%. Olha o Yuri Alberto, a gente tem o quê? 20% do cara, 10% do cara, do valor, né? Tem todos esses quesitos a serem levantados. Mas, só que eu não consigo deixar de falar que, não, 2,7 bilhões é uma puta de uma dívida. Se o clube gera 1 bilhão de receita por ano, 2,7 bilhões não dá. Então, é muita grana mesmo. Só que entra naquele quesito, como que a gente acha que vai resolver? Na gestão atual vai resolver? Óbvio que não. Omar Stabile vai resolver? Óbvio que não. Fabinho Soldado é o cara que tá tomando tiro de todo lado e é o que tá mais tentando fazer. E por que a gente fala tudo isso, a gente debate sobre essa questão? A gente debate sobre isso porque é o resultado do time, né? É como isso vai impactar no resultado dentro de campo. Porque as coisas que aconteceram nos tempos áureos de Corinthians, entre 2000 e 2017, né? Que era um título, período sem temporada não, né? Muitas dessas coisas, premiações, mascararam o que estava acontecendo, né? Que estava acontecendo na gestão da RT, com Andrés, futuramente com Duílio e por aí. Títulos mascaram essas coisas, né? Então, esse período de abstinência, praticamente, de título, né? Só foi para mostrar que, tipo, o valor da grana, né? A premiação pelo título não vai salvar, entendeu? A Copa do Brasil não sei quanto ela tá pagando esse ano, mas normalmente, comparados aos anos anteriores, a Copa do Brasil paga mais que o Brasileirão. E sei lá, imagina que ela vai pagar 50 milhões de reais. 50 milhões é o quê? É 2 meses da sua folha de salário? 3 meses? 50 milhões é o que arrecadou é quase o que. Acho que a do Airane Corinthians arrecadou 41 milhões. E aí? Tá entendendo? Então, os títulos daquela época mascararam muito das bosta que já estava acontecendo. E aí, qual que é a diferença agora? É que não tem título, mano. E essa má gestão se reflete na porra do time. Você coloca uma base para salvar. A gente teve no jogo. Isso se reflete em tudo, né? Desde no futebol não adianta você querer criticar o Maicon porque o que ele falou. O Maicon é eterno lesionado da Ucrânia? É. Mas o que ele falou é verdade. Como não, mano? Como é que uma troca de presidente política, a gente invadindo, torcida invadindo, caramba, quatro, e isso por conta de política, né? Nem desempenho. Vai impactar na sua cabeça, cara. Vai impactar que mês que vem você não vai receber. Todo mundo que sai processa. Porra. Aí você tem transfer ban de Félix Torres, você tem transfer ban de Ranieri, você tem transfer ban do Garro também, se não me engano, e que vai ter, né? E por aí vai. Então não dá para negar que isso não vai impactar. Então qual que é o conjunto da obra, até porque essa luz aqui tá acabando. O conjunto da obra. O conjunto, meu irmão, é que a gente fica pensando se vai ser SAF ou não. Obviamente, a gente teve ainda aquele presidente lá, candidato a presidente falando que tinha 1 bilhão de dólares, euros, sei lá quanto que tinha. Mas você fica pensando se vai ser SAF, mesmo com os pontos a serem levantados, que foram levantados referente à SAF. Você fica pensando. Porque você vai perder a identidade do clube? Não, você pode chamar de SAF. Você vai perder a identidade do clube. Mas aí, você vai perder a identidade do clube ou você vai perder o clube? Você fica nesse pensamento, né? 2025 é um ano totalmente esquecível. Esquecível, mas que não vai ser esquecido. Mas é isso, gente. Foi só um papinho rápido aqui, não tem análise de jogo, então quis trazer esses pontos pra gente conversar. É isso. Valeu, deixa o like e fica aí a reflexão. O próximo vídeo vai ser pós o jogo contra o São Paulo. Fechou? Ou a menos que alguma bomba não estoure novamente.